Hoje quero te levar comigo por um caminho sagrado, um caminho de revelação, dor, fé e redenção. Antes de apresentar para você o que veremos nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Uma vez no mês nos encontraremos para estudar juntos essa maravilhosa luz de espiritualidade que temos disponível. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Você já ouviu falar de Chico Xavier? Mas será que conhece verdadeiramente a grandeza de sua missão? A entrega absoluta, o silêncio interior, a mediunidade como ferramenta de consolo e caridade, não para si, mas em favor de tantos corações aflitos? E a voz que carrega essa história, com ternura, com firmeza, é a de Maíse Braga, viajante da alma, contadora de histórias espirituais, guardiã das lembranças daqueles que caminharam na luz e viraram farol. Hoje, vamos penetrar nos bastidores do Espiritismo. Vamos abrir o véu da história com emoção, com verdade, e convidar você a assistir com o coração aberto. Porque essa mensagem pode despertar algo em você tão profundo quanto o eco de uma prece esquecida. Fique comigo até o fim. Falar de Chico Xavier é sempre uma realização pessoal, porque todos nós que o temos como exemplo, precisamos lembrar a vida dele, porque, infelizmente, há muita gente que um dia talvez não acredite que um homem como ele existiu. E nós temos que passar isso para quem vem depois de nós, contando as histórias, as belezas, os momentos difíceis que ele geralmente guardou consigo para não ferir, não magoar, não desanimar as pessoas que, porventura, estavam chegando à doutrina espírita. Hoje nós conhecemos tantos doutos da doutrina espírita que chegam às casas espíritas, muitas vezes não querendo conhecer as regras da doutrina do centro espírita, mas colocar novas regras. Olha, ao longo de 51 anos na comunhão espírita, eu vi muito isso acontecer. A pessoa chegava, 6 meses depois ela desaparecia. E o prejuízo que ela deixava, tínhamos que consertar ao longo do tempo. Então, com o Chico não acontecia isso, não. Porque ele sempre dizia, meu patrão é Jesus. E ele resumia assim, meu patrão é Jesus e não adianta vir com outra conversa, porque com todo respeito e educação, ele não aceitava. Nós precisamos saber que ele dedicou toda a sua vida à divulgação da doutrina espírita. Ah, mas se fosse assim, fulano teria feito. Fulano não teria feito, não. Porque, senão, fulano teria sido chamado à tarefa. Ele chamado à tarefa, que nem ele sabia direito o que era, não é? Eu amo determinados prefácios dos livros do Chico. E no Parnaso de Além Túmulo, que ele lança aos 21 anos de idade, lá está escrito, palavras minhas. E ele se apresenta. E foi um escândalo, porque imagine quem era aquele ser desconhecido, feio, que não tinha nenhuma característica atraente, e eu estou falando isso porque meus avós eram espíritas desde a década de 1930. Então, eles ficavam indignados quando alguém, porventura, não percebia, desde aquela época, a beleza do que significava a tarefa de Chico Xavier. E ainda hoje, há desavisados que querem questionar isso. Há quem diga vitorioso, eu já conheci gente assim, eu nunca li o livro dos médiuns, como se fosse um orgulho, não é? Então, eu sou terrível, porque onde eu vou, eu questiono tudo isso. Eu digo, gente, nós viemos à Terra para nos melhorar, mas também para nos transformar utilizando aquilo que nos atraiu, que é a doutrina espírita. Então, nós temos que fazer por onde? Porque o exemplo dado por Chico foi impressionante. Eu estava percebendo que nenhum de vocês é tímido ou pensou em pouca coisa, porque Viana de Carvalho aumentou. Essa pessoa impressionante, esse homem maravilhoso. Meu pai foi militar. Ele morreu como general de exército.
E o Viana de Carvalho, respeitadíssimo, porque militar, olha só quando a pessoa sabe a tarefa que tem. Onde ele era transferido, ele fundava Centro Espírita. E há muitos anos atrás, porque eu comecei com 15 anos de idade no Espiritismo, eu conheci um senhorzinho, gente, ele era velhinho, já desencarnou e deve ter reencarnado 50 vezes. Mas alguém no nosso meio, nós garotos, elogiava Divaldo Franco. E este senhorzinho nos surpreendeu dizendo: eu assisti Viana de Carvalho. Vocês não têm ideia do que era uma palestra de Viana de Carvalho. Ou seja, Divaldo em segundo lugar, né? Porque ele deixou muito claro que Viana de Carvalho era o top do top do top, né? Então, quando se fala de Chico Xavier, nós estamos falando de alguém que não tem nem imitadores. Não tem. Porque eu sempre dizia, quando ele estava encarnado, a morte que o Chico vai ter, todos nós queremos. A vida que ele teve, não. Porque, gente, a gente recebe uma orientação espiritual que a gente acha que não condiz com o que a gente pretende. A gente dá um ataque. Né? Não, olha, como eu já encontrei gente dizendo: mas não pode ter dado errado para mim. Eu toda semana venho aqui, assisto palestra, tomo passe. Como que a minha vida não é um mar de rosas? Os meus amigos morrem de medo quando eu repito uma frase que o Chico dizia para a pessoa que chegava para ele, aquela pessoa perturbada, Nossa Senhora. A pessoa, claro, né, chegava na frente, o Chico chorava, falava tudo de uma vez, numa melopeia de palavras. O Chico abraçava, olhava para o horizonte e dizia: meu filho, não se preocupe, sua estrada é de luz. E o perturbado saía feliz da vida. Ele não deixava de ser perturbado, mas ele saía com aquela certeza que só Chico Xavier podia dar. A estrada dele era de luz. Ele podia estar na pior, mas um dia a estrada dele seria de luz. Então, para brincar com os meus amigos, eu costumo dizer: não esquece, fulano, sua estrada é de luz. Aí eles ficam: pelo amor de Deus, não fale isso para mim, porque o Chico falava isso para o pessoal perturbado. Em 78, eu estive embaixo do abacateiro. E, assim, com aquela concentração de olhinho fechado, de repente eu pensei: gente, eu morri. Eu morri porque eu não estou sentindo o meu corpo. O Chico tinha sentado do meu lado. Gente, vocês não têm ideia. A energia que vinha dele sobre nós era tamanha. Eu não sei como é que eu levantei daquele banquinho, porque eu tive a impressão de que eu não saberia nem para onde ir, porque eu não sentia uma parte do meu corpo. Quando ele esteve conosco aqui, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 76, seu Mário Carvalho, presidente da Comunhão, e seu João, que era o presidente da SODEC, Sociedade Cristã Maria e Jesus, que até hoje tem uma editora maravilhosa, e sempre foi assim, corretíssimo nos livros que publica. Ele já desencarnou, hoje a esposa dele, Dona Nívia, de quase 90 anos, e os filhos que levam à frente. Mas foram os dois em Uberaba convidar o Chico para vir para o Congresso. E o Chico disse: meus filhos, eu estou com dificuldade de saúde. Para ir para Brasília vai ser complicado para mim. Eu vou recusar o convite de vocês. Bom, da mesa onde o Chico estava até a porta, não levou 3 minutos. Quando os dois estavam atravessando a porta para ir embora, o Chico chamou: Mário, João, corram aqui. Os dois correram. Olha, eu vou, porque Emmanuel está dizendo que eu tenho que ir. Agora, você imagina você com uma unha encravada, entendeu? Você já dava uma desculpa para não comparecer. O Chico tinha angina, crises de angina, que o desejo dele era passar, assim, dar murro na parede quando vinha a crise de angina, de dor. Mas, quando você olhava,
Não parecia. Então ele veio. Ele veio e ele pediu, obviamente ele veio de carro, porque ele não viajava de avião de jeito nenhum, tinha medo. Aí ele pediu, Brasília estava amanhecendo, ele pediu para o carro ficar no alto, para que ele pudesse ver a cidade lá de cima. E quando ele olhou Brasília, ele disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso as pessoas vêm para cá e não voltam mais para as suas cidades. E eu tirei por mim, que meu pai foi transferido pelo Exército para passar 2 anos e está enterrado no Campo da Esperança há 23 anos. Nunca mais fomos embora para o Rio de Janeiro. Ficamos aqui porque Brasília entra na massa do seu sangue. Mas ele não disse só isso, ele disse: um dia, quando os dirigentes das nações estiverem preparados, seres de outros planetas que acompanham o homem da Terra desde a Idade da Pedra vão se comunicar com os dirigentes das nações da Terra. E o encontro de uns e outros será em Brasília. Olha, o que a gente chorava. Porque imagine, a gente já imaginando, né, que aquilo ia acontecer no mês seguinte. Obviamente não aconteceu, mas ele prometeu, ele disse que isso aconteceria. Olha, o ginásio dos esportes de Brasília não tinha lugar para uma mosca. Uma mosca. E eu me recordo, eu sempre digo isso, que eu tive a felicidade, o privilégio de que foi Chico Xavier que me explicou que eu não amava ninguém. Porque de 8 da noite às 8 da manhã, na época eu dirigia a mocidade, eu tinha 18 anos, fizemos uma mesa imensa de salgados, de doces, de refrigerante para o Chico comer. Nem preciso dizer a vocês que nós acabamos com tudo. O Chico passou a noite inteira tomando um cafezinho, e bebendo água. E de manhã, às 8 da manhã, nós queríamos simplesmente nos internar em algum lugar para dormir 3 dias, e tínhamos 18 anos. E eu disse a ele: Chico, você deve estar exausto. E não adianta pedir para comer nada, porque tudo acabou. Nós comemos tudo que era para você. Ele sorriu e disse: minha filha, o amor não cansa nunca. Como estávamos todos mortos, todos aprendemos que não amávamos. O único que amava ali era ele. Ele pediu, só fez uma exigência, que durante toda a noite ele pudesse dar uma rosa a cada pessoa que fosse abraçá-lo e beijá-lo. E ele fez isso. E foram coisas impressionantes, porque ele dizia coisas para a pessoa que ficava todo mundo assim, estatelado. A minha irmã Eliane, 1 ano mais nova que eu, o abraçou chorando e disse: Chico, obrigada por todos os livros que você trouxe para a gente. Pergunta se alguém tinha dito que o nome dela era Eliane. Ele a abraçou e disse: Eliane, eu que te agradeço, minha querida, porque você se deu ao trabalho de lê-los. Já imaginou? Tínhamos um colega muito problemático na mocidade. Quando ele chegou para pegar a rosa com o Chico olhou para ele e disse: meu filho, cuidado com seus adversários invisíveis. Você traz de outras vidas adversários poderosos, invisíveis. 2 anos depois, ele tirou a própria vida. Uma senhora muito despevitada disse: Chico, a Maíse, porque essa altura eu estava atrás dele, passando água para ele, ela dá aula de evangelização para o meu filho. Aí ele virou-se para mim e disse assim: Maíse, você quer saber por quê? Eu falei: não, muito obrigada. Não quero saber por quê. O pouco que eu sei das minhas encarnações passadas é difícil demais. Então, não precisa me contar. Mas vejam, entre outras maravilhas,
ele recebeu naquela noite Castro Alves. A mensagem, uma poesia belíssima sobre Brasília, sobre o Brasil, que terminava dizendo: Brasil, envolto em luzes, cheio de brilho, pela união dos teus filhos, Deus te conserve em Jesus. Castro Alves. Olha, foi uma explosão de aplausos. Ele deve ter sido aplaudido por uns 10 minutos, ninguém parava de aplaudir. Quando acabou o congresso, nesse congresso eu conheci Deolindo Amorim, Herculano Pires sempre de terno azul claro e tênis branco. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor usa tênis o tempo todo? Maíse, porque quem usa muito a cabeça tem que descansar o pé. Então, sabe, Deolindo Amorim velhinho. Aí eu imaginando, né, a gente levava ele, né, na comunhão, claro, né, porque recepcionamos todos eles. Aí eu pensei, gente, esse homem tão velhinho vai falar. Gente, quando ele abriu a boca, ele parecia ter 20 anos de idade. Eu sempre lembro disso, porque há uma chama em nós que não morre nunca. Só morre quando nós desistimos. Desistimos de ser bons, de buscar a realidade espiritual positiva. Eu fiquei maravilhada com aquele homem. Todos eles que vieram nos deram lições incríveis. E, quando acabou o congresso, nós fomos até os produtores de rosas para pagar a eles as milhares de rosas que eles tinham nos emprestado. Nenhum quis receber um centavo, porque souberam que era para Chico Xavier distribuir. Nenhum deles, nós tínhamos o dinheiro reservado para pagá-los. Nenhum deles. Um era chinês, o outro era japonês, o outro era italiano, todos maravilhados por terem doado a sua produção de flores para que o Chico pudesse distribuir. Sabe, não adianta que o espírito amigo fale através da pessoa se você não é. Se você não é aquilo que você preceitua. E o Chico simplesmente era. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu ainda não tinha contado para ninguém. Um amigo meu foi até Uberaba e ele disse imediatamente, Maurício, a Maíse está esperando uma menina. Aí o Maurício, Chico, você deve estar confundindo. A Maíse está casada há 1 ano, mas ela não está grávida, não. Tá, eu estou vendo a menina daqui. É uma amiga dela que vai voltar para junto dela. Diga a ela que quando a menina nascer, traga aqui que eu quero ver como ficou o rostinho dela. Mas imagine se eu ia lá com a Mariana, minha única filha, para entrar na fila. Eu morreria de vergonha. 9 anos depois eu fui. Porque me convidaram para fazer palestra em Uberaba, eu levei Mariana comigo. Quando ela entrou para ver o Chico, ele disse, senta aqui no colo do vovô. E ela disse, não vou sentar não, que você está muito velhinho. Ela bem magra, mas com medo, né, de machucá-lo. Não, senta aqui, vamos tirar a foto. A foto é engraçadíssima. Ele, com as pernas unidas, e ela assim, na lateral, né, sentada, segurando o ombro dele. Quando ela levantou do colo dele, ele disse assim, Mariana, diz uma coisa que você não gosta na doutrina espírita. A Mariana quase desmaiou. O quê, Chico? Eu não gosto? Diz para o vovô uma coisa que você não gosta. E ela titubeando, até que ela disse, Chico, eu não gosto que lá na comunhão todo mundo diz que eu vou fazer palestra que nem a minha mãe. E eu não quero. Aí ele disse assim, você acha que vão acreditar em mim? Claro, você é o Chico. Então, quando você voltar para Brasília, diga às pessoas que a tarefa é da sua mãe, não é sua. A sua tarefa está na profissão que você vai escolher um dia e você vai poder ajudar muita gente. Ela é psicóloga clínica.
Ela trabalha de 9 da manhã às 10 da noite, todo dia, porque as pessoas nunca estiveram tão necessitadas de terapia, não é? E a especialidade dela é a análise do comportamento. Então, as pessoas querem transformar as suas vidas, né? Aí é engraçado que a pessoa chega lá, você não é filha da Maíse? Sou, mas não sou espírita, não. Porque psicologia e doutrina espírita são coisas diversas. Mas o impressionante dessa visita é que estava conosco o Rogério, um querido amigo que tinha 26 anos. E na hora de abraçar o Chico, ele disse, Chico, queria te agradecer, porque graças à sua sopa, eu estou aqui. A minha mãe era muito pobre. E todo dia ela trazia os filhos para tomar a sua sopa. Se não fosse a sua sopa, eu não estaria aqui. O Chico abraçou o Rogério e disse assim, sua mãe já é desencarnada, né, meu filho? Ele disse, já, ela morreu há 10 anos. E hoje eu estou muito bem lá em Brasília, sou assessor parlamentar. Aí o Chico, que bom, meu filho. Mas você sabe, eu queria te contar uma coisa. Diga. Você não imagina a sopa de luzes que a sua mãe está preparando para você. Olha, quando nós saímos, ele disse assim para mim, mas por que será que o Chico me disse isso? Eu falei, Rogério, porque daqui a muitos anos, quando você desencarnar, sua mãe vai te esperar com uma sopa de luzes. 6 meses depois, ele morreu num acidente de carro. Mediunidade igual a de Chico Xavier? Nunca. Sabe? Quando ele desencarnou, era um tal de fulano vai substituir, Beltrano vai substituir. Eu fiquei tranquila. Sabe? É a mesma coisa o Paul Newman. Quando o Paul Newman morreu, nossa, fulano de tal é o novo Paul Newman. Mas não deu nem para saída. Nem para saída. O Chico é igualzinho. Sabe? Aquela pessoa que tinha tudo para dizer para Emmanuel, vai embora, eu não quero esse compromisso, eu sou jovem demais, eu sou pobre demais, eu passo por muita coisa. Quando ele perdeu à primeira vista, ele era quase um garoto, ele estava com uma vela na mesa e psicografando com lápis, como ele fazia. Nisso ele olhou para a vela e um olho dele estava completamente embaçado. E aí, doutor Bezerra de Menezes aparece e diz, que foi, meu filho? Ele disse, doutor Bezerra, tem alguma coisa errada. O meu olho está totalmente embaçado. Olha o que o doutor Bezerra disse. E, meu filho, a sombra, os adversários da luz, que conhecem a tarefa sua que está começando, lançaram energia sobre o seu olho e o seu olho morreu. Gente, ele pegou o outro lápis e continuou psicografando. Eu teria dito, Maíse, doutor Bezerra, faz o seguinte, o senhor arranja outro, porque eu não vou ficar nisso, não. Eu mal comecei, acabei de perder um olho, o que mais vai me acontecer? E aconteceu um monte de coisa. E quando ele foi se queixar com Emmanuel, Emmanuel disse, ter 2 olhos é um luxo. Era o segundo que eu ia mandar embora. Não, que história é essa? Não, meu filho, arranja outro para proteger. Eu, não, estou saindo fora. Nunca. Aos 32 anos, ele teve a primeira crise de angina. E ele tinha certeza que ia morrer, porque é uma dor estúpida. Ele sentou no degrau da cozinha e não conseguia respirar. E Emmanuel apareceu e disse, você está aí no degrau da cozinha por quê? Eu estou morrendo. Se eu morrer, o senhor me recebe? Não, eu tenho uma reunião, não posso te receber, não. E desapareceu. Aí, claro, imagine o emocional. Aquilo piorou. Irmã Sheila aparece. Meu filho, o que você está fazendo aí sentado no degrau? Eu estou morrendo, irmã Sheila. Se eu morrer, a senhora me recebe? Eu tenho uma reunião com o Emmanuel, meu filho. Não vou poder te receber. Gente, a essa altura, eu tinha passado um X em todos eles, nunca mais. Aparece doutor Bezerra de Menezes.
Ô, meu filho, o que é que você está fazendo aí? Nessa, ele já estava quase deitado. Eu estou morrendo, doutor Bezerra. Emmanuel disse que não pode me receber. Irmã Sheila disse que não pode me receber. Doutor Bezerra disse, ô, meu filho, quem sabe eu posso fazer alguma coisa. Botou a mão no peito do Chico e o Chico viveu mais 60 anos. Mais 60 anos. E ai de nós se ele não tivesse vivido. Agora, quando surge o primeiro livro psicografado por André Luiz, foi um Deus nos acuda. Hoje, quando eu faço palestra lá na FEB, ou então gravo algum programa para eles, eu gosto de lembrar isso. Eu digo, isso aqui não é fácil, não. Porque quando começaram a surgir os livros de André Luiz, o pessoal espírita da época, da Federação Brasileira, botou as mãos para o alto. Não, isso tudo é fantasia, isso não existe. Quem é esse André Luiz? Entendeu? Mas ai de nós, se a cada 2 anos nós não revisarmos toda essa obra maravilhosa de André Luiz através dos filhos. Outro teria psicografado. Não teria, não. Não teria. Paulo Estevam, meu Deus, o chefe dele, com pena dele, usa o porão aqui da fábrica para psicografar. Era um livro que Emmanuel dizia, era um livro grosso, né? E aí, com certeza, lá foi o Chico, ele trabalhava o dia inteiro e à noite ele descia no porão para psicografar Paulo Estevam. Ao final do primeiro dia, primeiro capítulo feito, ele disse para Emmanuel, o senhor sabe, eu senti falta de uma companhia, porque aqui no porão eu estou sozinho. Emmanuel virou-se para ele assim, é companhia que você quer? Amanhã você terá companhia. No dia seguinte, quando ele chegou, tinha um sapo imenso, horroroso, cheio de verruga, na frente da mesa, entre a mesa e a janela. O Chico, surpreso, Emmanuel diz apenas, você não queria companhia? Aí tem. E até o último dia da psicografia, quando Emmanuel coloca fim, o sapo todo dia estava lá. No dia em que encerrou-se, o sapo olhou para ele, subiu pelo basculhante e desapareceu. Foi a companhia que o Chico teve durante o tempo que psicografou Paulo Estevam. E quando a pessoa chega na casa espírita, meu Deus do céu, se ela não psicografar Eurípides Bassanufo, o problema é do centro, não é dela. Então, nós temos que aprender humildade com o Chico, simplicidade, começar de novo quantas vezes forem necessárias, não é só de uma encarnação para outra, não, sabe? Olha, um dia as pessoas nos invejarão quando nós dissermos do mundo espiritual que fomos contemporâneos de Chico Xavier. Vamos invejar, sabe? Porque ele era e é tudo isso. Porque na simplicidade, na humildade, no amor pela mãe, por Dona Cidália, sua madrasta, ele construiu o destino dele. Ele era amado por Pedro Leopoldo, que nunca desculpou ele de ter ido para Uberaba. Mas a situação ficou muito difícil em Pedro Leopoldo, porque chegou uma hora que o centro espírita começou a ganhar dinheiro, porque as pessoas iam lá conhecer o Chico, faziam doações, e o Chico fez uma pequena viagem. Quando ele voltou, tinham reformado o quarto dele, e a primeira coisa que ele perguntou foi, que dê a minha mesinha de cabeceira. A mesinha de cabeceira era uma caixa de cebola virada ao contrário. Em cima, Fonte Viva, o livro de toda a sua vida. O livro que foi o seu livro de cabeceira a vida toda. Não, eu não pedi nada disso. No salão, ladrilho novo. E na parede. Por favor, não passe mal, não vomite. Nesse esquema. E aí o Chico disse, tem alguma coisa errada. E naquela madrugada, Emmanuel disse,
levante, faça sua mala, que não há mais lugar aqui, nem para você, nem para mim. E ele, então, vai para Uberaba. Ali de madrugada, esperando o trem, sozinho. Ele chega em Uberaba, todo mundo desconfiando dele, porque desconfiança era uma coisa com a qual ele lidou a vida inteira. Mas em 71, quando ele aparece na televisão, no programa Pinga Fogo, as pessoas, meu Deus, então é isso que é a doutrina espírita. Então esse homem não é maluco, ele é um sábio. E dali em diante, as coisas melhoraram muito. Na época da minha avó, o delegado, depois do trabalho, mandava todo mundo descer a rua na 24 de maio, no Riachuelo, no Rio, para indagar. Quem é este Bezerra de Menezes? Quem é esse Dias da Cruz? Que psicografa essas receitas? Então, Chico pôs abaixo tudo isso. Porque, embora visto com desconfiança, as pessoas de outras religiões começaram a ir atrás dele. As mães que perderam filhos, meu Deus do céu, elas faziam fila, desesperadas por uma mensagem, não é? E aí vem a segunda tarefa. Jovens no além, somos 6, os jovens desencarnados começam a contar as suas histórias. E pessoas de todas as religiões foram atrás do Chico. E aquela madrinha horrorosa que ele teve, que passava garfo na barriga dele, uma vez perguntaram a ele, e o que aconteceu com a sua madrinha depois que ela desencarnou? E o Chico, não sei. Você nunca perguntou, Chico? Eu não. Você nunca quis saber? Eu não. A sinceridade. Ele tinha sofrido coisas com aquela mulher que ele nunca contou de verdade, sabe? Mas ele dizia, não quero saber dela. Né? Ela deve ter seguido o caminho dela e eu segui o meu. E ela era palco de entidades horrorosas que a usavam porque sabiam quem era Chico Xavier, quem seria Chico Xavier, não é? Mas ele já era essa pessoa formidável. Então, é muito complicado você se equiparar, você fazer uma diferença, ou melhor, uma semelhança, não é? Eu estive em Natal, no mês passado, e lancei lá o Minuto com Maíse, um livro que eu tinha lançado em dezembro em benefício das crianças do nosso lar. De repente, as caixas que nós mandamos acabaram, o livro esgotou. E aí eu falei, o que nós vamos fazer? E aí a sugestão foi, eu vou autografar os livros do Chico com a permissão dele. Então o pessoal comprava Paulo Estevam, todos os livros do André Luiz, para receber uma dedicatória. E eu vi o amor daquelas pessoas de Natal pelo Chico. Eu tenho ido todo mês numa viagem a alguma federação do Nordeste. Olha, a força que esse povo tem não está no gibi. Eu nunca fui ao Ceará, nem a Pernambuco, mas eu imagino que deva ser parecido. Eu fiquei encantada. Você fala o nome do Chico, as pessoas começam a chorar. Porque ele passa isso e sempre passou. Essa beleza, essa simplicidade das pequenas coisas que, de repente, mudam você e o mundo. Precisamos disso. Precisamos, sabe? Começar a acreditar que, se doutrina espírita não nos está tornando pessoas melhores, vamos procurar outra coisa. Tem alguma coisa errada. E não é com a doutrina espírita. Não é? Então, quantas vezes o Chico, voltando para casa de madrugada, foi uma vez assaltado. E ele disse, não tenho nada, não tenho um centavo. E os 2 ladrões, mas como? Você não tem nada? Não. Você é um miserável, então? Ele disse, não. É que tudo é doado. Tudo que eu tenho, eu dou para quem precisa. Um deles disse, você não é o Chico Xavier? Ele disse, sou Chico Xavier. Nem preciso dizer que os ladrões deram tudo que tinham roubado até aquela hora para o Chico, tudo, relógio, tudo que vocês podem imaginar. Não, transforma isso em dinheiro para as suas crianças, em plena madrugada, na rua.
Uma vez ele ia voltando para casa, passa uma cachorra totalmente iluminada. E ele disse que se segurou num poste e pensou, meu Deus, eu fiquei doido. Porque essa cachorra que eu estou vendo está desencarnada e ela está tão iluminada que ela está iluminando a rua toda. Emmanuel aparece e diz, não, Chico, você não enlouqueceu. Ela é iluminada assim porque morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. Meus amigos, cada pequena história nos faz pensar muito. Nos faz pensar que a nossa família não é só a casa espírita, não são só nossas afinidades. É pai, é mãe, é marido ou ex-marido, não importa, é filho, sabe? São aquelas pessoas próximas a nós, com as quais nós temos que, enquanto andamos com elas, nos reconciliarmos. O Chico não tinha mágoa de ninguém, ele encontrava justificativa para todo mundo. Por isso que eu digo que ele passou coisas com a madrasta que ele nunca contou para ninguém. E eu acho interessante que hoje muita gente chega no YouTube e diz assim, que o Chico me disse isso, que o Chico me disse aquilo. Gente, o Chico falava o estritamente necessário. Tem muita história aí que as pessoas andam contando que é pura invenção. Aí, de vez em quando, dá problema, porque você diz, será que o Chico disse isso mesmo? Não é? Ele que era tão ponderado, né, tão ligado às coisas positivas, ele atendia um homem horroroso em Uberaba, de quem ninguém gostava. E ele, sábado, ia lá, batia na porta do homem e dizia, meu amigo, está aqui o seu alimento da semana, eu estou deixando. O homem não abria a porta para dizer obrigado, nada disso. O Chico deixava todo sábado o alimento para ele. Um dia, 7 horas da manhã, o Chico varrendo o centro, alguém vem correndo e diz, Chico, você acredita? Aquele homem horroroso morreu. Morreu dormindo e eu estou correndo pela cidade para contar. Porque ninguém gostava dele, então eu estou te contando também. E o Chico, com a maior tranquilidade, disse, mas eu já sabia. Você sabia? Como? Eu sou o primeiro a transmitir essa notícia. Eu sabia, porque Emmanuel me contou. Emmanuel te contou? Contou. Porque já que nenhum de nós gostava dele, o próprio Cristo veio buscá-lo. Era assim. Sabe? Você ficava tonta com 2 minutos de conversa com ele. Porque você não conseguia assimilar todas as maravilhas que ele era capaz de dizer. Por isso, meus amigos, nós temos o melhor exemplo do mundo. Irmã Dulce maravilhosa, Madre Teresa maravilhosa, tantos anônimos que estão construindo o céu na terra. Mas você ser Chico Xavier e não se deixar levar pela vaidade, e não se deixar levar por qualquer cobiça, você acabar de psicografar um livro, ir imediatamente ao cartório e abrir mão de qualquer direito sobre aquele livro, em benefício de pessoas que precisam, não é para qualquer um. Então, esse exemplo nós teremos sempre que passar, porque, não por acaso, ele psicografou 412 livros. E foi tão inteligente que soube dividir tudo. Para a FEB, ele deixou 82 livros, mas os outros todos ele soube dividir em vários lugares. Quando ele esteve conosco, em 76, ele autografou Busca e Acharás. Até hoje, a renda de Busca e Acharás é para a comunhão espírita. Então, veja como era tudo muito organizado, sabe? Ele não era um qualquer. Quantas vezes a FEB devolveu a ele originais de André Luiz, querendo modificações. E Emmanuel dizia, não vamos modificar nada. Porque aquilo que o espírito não podia falar, nós não permitimos que ele falasse. Mas o que está aí no livro precisa ser publicado. Então, até isso ele passou. A desconfiança da própria FEB para os livros de André Luiz. Então, meus amigos, eu sei que tem muita gente que está doida que eu desencarne, porque eu sou uma das últimas da minha geração
que tem essas lembranças e faço questão de lembrar. Eu lembro que a Comunhão Espírita de Brasília não nasceu de um ovo, que os nossos fundadores foram seres extraordinários, com que eu muito aprendi, foi um privilégio, porque eu era a mais jovem de todos eles. Eu me recordo da Dona Emília Pereira, uma de nossas fundadoras, atravessávamos o Jardim da Comunhão, eu, uma garota ainda, conversávamos, ela virou-se e disse: agora, minha filha, vamos fazer silêncio, porque estamos adentrando solo sagrado. Será que hoje, quando a gente entra na casa espírita que o nosso coração escolheu, nós pensamos que ali é solo sagrado? Será? Então tem muita coisa para a gente pensar. Sempre com alegria, porque Chico era muito alegre. Ele gostava de escutar histórias engraçadas, de contar histórias engraçadas, não é? O Divaldo, certa vez, foi visitá-lo e contou a ele que havia um homem tão curioso que passou numa ponte, todo mundo olhando para baixo. Tinha alguma coisa lá embaixo na ponte. Como esse homem era muito baixinho, resolveu atravessar no meio das pessoas dizendo: com licença, é parente meu. Com licença, é parente meu. Quando ele chegou na ponte, olhou para baixo, era um jumento atropelado. Gente, o Chico ria tanto dessa história que o Divaldo já imaginou a publicação no jornal do dia seguinte: Divaldo Franco mata Chico Xavier de risada. Mas ele gostava de escutar histórias divertidas, porque as pessoas falavam tanta tristeza para ele, não é? E ele não se deixava levar pela tristeza. Ele vivia as dificuldades dele, o corpo dele macerado, ele já muito velhinho, muito necessitado. Aquelas mães, sem compreensão, diziam para ele: você tem que psicografar uma mensagem do meu filho? Você há anos psicografou meu filho, agora eu quero de novo. Não era mole. E ele já sem condições. E aí ele abraçava a pessoa e dizia: eu estou indo embora, mas estou levando todos vocês no meu coração. Para não dizer a elas que ele não tinha mais condição, gente. Ele começou a escrever quadrinhas, exatamente como no início dele. Ele ia visitar os amigos, pedia papel e lápis, parava num poste e fazia quadrinhas. E aí dizia: essa quadrinha é de fulano. Aí alguém falava: ah, é um amigo aqui da cidade que se suicidou. Então, até Chico Xavier, no seu início, recebia mensagens de almas suicidas para treinar toda a extraordinária beleza que viria depois. Confesso a vocês que a minha experiência diz que nós vamos com muita sede ao pote. Nós achamos que nós não precisamos estudar tanto, que nós não precisamos nos esforçar tanto, que o terceiro milênio já chegou, e não é verdade, porque ele só vai existir quando estiver dentro de nós. Se nós não fizermos essa construção interior, não haverá terceiro milênio. Você sentiu? Sentiu a vibração da alma? A presença silenciosa daqueles que partiram, mas cujos ensinamentos permanecem vivos entre nós? A missão de Chico Xavier não terminou com seu desencarne. Continua pulsando no legado de caridade, de humildade, de amor incondicional. Maíse Braga nos faz lembrar de tudo isso, que mediunidade não é espetáculo, não é vaidade, é responsabilidade. É canal de luz. E você, sim, você, pode carregar esse legado em seu coração, em seus gestos, em suas escolhas. Se hoje a sua vida parece vazia, fria, sem sentido, saiba que não é tarde. A chama pode reacender. A dor pode se transformar. A alma pode renascer com fé, com propósito, com amor. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Quem sabe você não é o próximo farol de esperança para alguém que está perdido. Se inscreva, siga conosco nessa jornada. A luz espera por você.